Fala agora sobre café aqui no Agricultura BR. E nós vamos trazer a análise do Itaú BBA, que vai trazer um resumo daquilo que nós temos falado já aqui no Agricultura BR já há alguns meses. Primeiro, a safra 2020 e 2021 no Brasil, ela é de bienalidade negativa. É o primeiro ponto. Segundo, as áreas de produção sofreram demais com a seca. Isso reduz a produtividade. Com isso, estimativas de no máximo de produção de café na safra 2021, ao contrário do que o Departamento de Agricultura norte-americano falou, que é um número completamente fora da realidade, mas no máximo a produção brasileira chega a 58 milhões de sacas, com uma redução total de 30% de 21% total e uma redução do arábica de 30%. É o que nós vamos ver nessa entrevista do analista do Itaú BBA, o César Alves, para o jornalista Walter Puga Júnior, lá em São Paulo. Confira. A produção brasileira de café deve recuar muito daqui para frente em função da bianualidade e de problemas climáticos. Bom, a análise de César de Castro Alves, do Itaú BBA, apontam isso num relatório já distribuído recentemente. Obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite, César. Vamos explicar quais são os números que vocês apuraram em relação ao café. Nós vamos produzir muito menos no ano que vem? A gente acha que sim, é menos, né, do que o esperado. Não é ainda um momento bom para a gente ter boas estimativas, né? Acho que é até importante dizer que o Itaú BBA não faz esse trabalho de levantamento de campo, como a Conab faz, né? Então, o que a gente fez foi um exercício com possibilidades um pouco mais aparentemente reais do que seria um ano normal, né? Acho que vale lembrar que no ano que vem o Brasil já teria inevitavelmente uma safra menor de café por conta da bienalidade do arábica, né? Esse ano nós colhemos uma safra muito alta, dependendo da fonte foi a maior da história, dependendo da fonte muito próximo disso. Então foi muito ampla a safra, né? Isso faz com que os cafés aí, os armazéns estejam bastante cheios, foi bastante falado isso aí há poucos meses, né? A colheita foi muito concentrada, então estamos vindo de uma safra muito alta. Para o ano que vem, então, inevitavelmente, a safra seria menor. Em geral, a safra de arábica, ela cai aí seus 15% a 20% no ano de baixa. Só que nós estamos observando desde o mês de agosto, setembro, uma condição climática totalmente adversa para o café, ou seja, não choveu, né? Choveu muitíssimo pouco, principalmente no sul de Minas. No mês de outubro, por exemplo, foram apenas 20 milímetros ali na região de Varginha, isso é muito pouco, e as lavouras estão sentindo isso, né? Obviamente. E além dessa falta de chuvas, a gente nota um calor muito excessivo, e isso também é muito nocivo para o desenvolvimento da safra, que agora precisaria de chuvas para ter um bom pegamento das floradas e que depois vai virar os chumbinhos e lá na frente serão os frutos. Então a gente já começa essa leitura da safra do ano que vem, né? O café sempre trabalha olhando para 12 meses à frente, porque essa nossa safra ampla que nós colhemos, ela já é passado, né? Nós vamos escoar ela agora, vamos exportar, os números serão bons, mas a gente já está olhando para o próximo ano e o que a consequência do nosso a conclusão desse estudo que nós fizemos é que a gente tem um superávit esse ano no mundo, né, de cafés, arábica e conilon, robusta, da ordem de 10 milhões de sacas, e o ano que vem a gente já teria esses 10 milhões transformando em algo como um 1 milhão de déficit, alguma coisa assim, se a produção de arábica brasileira, que é quem faz a diferença no balanço, cair aí seus 20%. Só que vai ser mais que isso, a gente acredita que vai ser mais. Então, esse quanto mais é muito difícil a gente saber. Então, nós fizemos uma simulação colocando 30% de quebra, que é um número bem forte, na minha opinião, tá, Puga? Eu não tenho a convicção de que esse número já está definido. O café é uma planta muito resistente e a gente nota que em algumas regiões, né, não foi tão crítica a situação e a gente pode ter alguma surpresa aí, embora algum estrago exista. Então, quando a gente faz a conta com essa simulação de 30% de quebra no arábica, né, o normal deveria ser uns 20%, isso significa que esse déficit global, que poderia ser de 1 milhão, 2 milhões de sacas, ele vai para próximo de 6, 7. Então, é um quadro que complica mais o conforto do balanço de café e, teoricamente, isso deveria significar alguma reação de preços, né? O café
caiu bastante de preço desde setembro, com o mercado avaliando o retorno das chuvas no Brasil, mas ninguém avaliou que essas chuvas, né, pelo menos os players desse mercado, que essas chuvas foram muito insuficientes. Então, os fundos venderam muito as posições compradas que tinham, né, já praticamente estão quase zerado na posição líquida. Então, a gente acha que ficou um pouco descolado isso, né? A gente está vendo um quadro bem mais preocupante para o ano que vem e o mercado não está precificando isso até o momento. Então, teoricamente, na hora que isso ficar mais claro, né, se a gente não for aqui, vamos dizer assim, traído pelo clima, né, como eu falei, o café é uma planta resistente, mas olha, tem bastante estudos, né, eu acho que eu chamo a atenção, para mim é muito valioso o estudo da Fundação Procafé, lá do sul de Minas, que eles já fizeram um alerta dizendo que é irreversível a perda que já houve nas lavouras do potencial de produção. Então, quando você vê pessoas assim bastante competentes e sérias já fazendo esse tipo de alerta, eu pessoalmente, com todo mundo que eu converso, a leitura é a mesma, eu acredito sim que a gente vai ter uma safra menor e isso coloca preocupação no ano que vem, não do ponto de vista de preço, porque os produtores já estão muito bem vendidos, né? A gente tem aí essa safra que nós estamos recém-colhida, nós temos aí quase, talvez, próximo de 70% já comercializada, e a próxima safra, né, que será menor, essa que nós estamos falando, ela deve ter também um bom volume de vendas já realizadas. Então, os produtores devem ter, alguns, o desafio de colher para fazer frente a essas vendas futuras que foram feitas. Então, é uma situação nova, né? É algo que ficou mais claro agora desde o final de outubro, que o mês foi muito ruim de chuvas e nos colocou, vamos dizer assim, essa missão de fazer essa ponderação de que o ano que vem pode ser um pouco pior do que o esperado. Agora, vamos falar um pouquinho de perspectiva de preço. Você acompanha o mercado no dia a dia? Há analistas já apontando que o café poderia sair dessa faixa de $1,06, $1,07, $1,04, para até $1,30 por libra-peso. Você considera isso exagerado ou factível? Olha, Puga, eu acho que sobe, tá? É difícil colocar um número, isso vai depender muitíssimo da taxa de câmbio, tá? Se a gente tiver aí uma desvalorização do dólar um pouco mais forte do que a gente esperava, né? A gente está vendo aí, apesar das nossas enormes incertezas fiscais, que é o que colocou muito preço na taxa de câmbio, né? A moeda brasileira desvalorizou muito em função disso, que não está resolvido, né? A gente tem a nossa dívida quase lá próxima dos 100%, e um ponto de interrogação como é que isso vai ser nos próximos anos. Então, o mercado não vai deixar barato se a gente não resolver essa sinalização, vamos dizer assim. Então, o dólar vai ser muito importante, porque se o dólar ele desvalorizar, inevitavelmente o café vai subir em dólares, aí eu acho que $1,30 é totalmente factível. Agora, se o câmbio permanecer como está, a gente teria que ver essa alta em Nova York ocorrer totalmente em cima dos fundamentos. E eu tenho dúvida se o mercado já lê isso agora, mais em curto prazo, né, antes do final do ano, sendo que só em janeiro, né, talvez fevereiro, que a gente vai conseguir ter uma leitura melhor do que vai ser essa safra. Então, eu acho que sim, é para cima, os preços devem reagir. Eu acho que tem números aí na praça mais fortes ainda com relação a essa quebra. Eu não compro um cenário de uma quebra no Arábica maior que 30%, em princípio, tá? Para mim não está claro, e acho que os preços devem subir sim, mas vai depender muito da taxa de câmbio, né? Se a gente tiver essa questão nossa fiscal voltando a gerar preocupação aqui e sobrepondo essa queda do dólar lá fora, né? Que o dólar está perdendo valor em relação a várias moedas, e se isso sobrepor, e eu acho que pode acontecer, tá? Porque é um ponto muito importante essa questão fiscal nossa, e isso está totalmente em aberto, né? A gente não está vendo um claro encaminhamento disso e isso coloca pressão no câmbio, né? Então, eu acho que sim, é para cima as cotações, mas vai depender muito de até que ponto, né, o dólar vai desvalorizar e quando ele desvaloriza, sobe imediatamente em Nova York. Então, se o dólar não desvalorizar, Nova York tem que subir só apoiada nos fundamentos, que eu acho que existem, né? Está claro que a gente vai ter um problema no ano que vem, mas não sei se o mercado todo já lê isso agora. Novamente, os fundos saíram muito, né, da posição comprada, que detinham, né, 30 até 50 mil contratos alguns meses atrás, hoje é praticamente zero, 5 mil contratos comprados. Então tem espaço aí para eles voltarem,
Lembrando que todas as commodities, né, não todas, mas a maioria, né, o açúcar, a soja, o milho, elas estão bastante compradas, né, por suas próprias razões, mas também por essa questão macro, que é o dólar desvalorizando, e aí o dinheiro, a liquidez flui para as commodities. Bom, você acaba de ouvir César de Castro Alves, analista do Itaú BBA. Mercado de café tende mesmo a uma alta, mas essa situação está amarrada ao câmbio e, lógico, à quebra da estimativa de safra que foi elaborada em meses anteriores diante de problemas climáticos aí.